Convido agora o jornalista Gerson Camarote. Ele é especialista em ciência política pela UNB, comentarista político da Globo News e possui coluna no G1, portal de notícias da Rede Globo. Olá, boa tarde. Prazer. Também fui aluno da Universidade Católica de Pernambuco, bolsista. Então, sou muito agradecido pela universidade ter confiado em mim lá atrás. Bem, falar um pouco sobre o Papa Francisco, né, e essa questão da comunicação no pontificado dele, principalmente da imagem dele. Eu preparei muita coisa aqui, não sei se vai dar tempo de abordar todos os pontos, inclusive pelo tempo, e se der, a gente pode até no final abrir para uma, duas, três perguntas para transformar isso num bate-papo. Eu acho que é a melhor forma, ao invés de ser uma palestra, uma informal, e tentar trazer um pouco do que eu vi durante a cobertura do conclave, ainda na época da cobertura da Conferência de Aparecida, o ano 2007, e como a gente vê hoje o pontificado do Papa Francisco e o próprio Papa Francisco. Eu acho que o grande ativo hoje, um dos maiores ativos, eu acho que é essa comunicação franca do Papa Francisco, né? Eu diria que ele tem uma sinceridade muitas vezes desconcertante. O Papa Francisco tem essa capacidade de, mesmo as questões mais difíceis, as questões mais incômodas às vezes para a própria igreja, ele trata com muita verdade, ele trata com muita franqueza e de forma muito direta. Ele não se furta a responder sobre nada, sobre nenhum tema. Eu tive essa oportunidade o privilégio, eu digo que é privilégio mesmo, de ter feito a primeira entrevista com ele. Me lembro bem que ele não queria dar entrevista, e ele tinha anunciado no avião da Itália, quando ele estava vindo para o Brasil, que não daria entrevista, nem mesmo aquela já tradicional que era para os correspondentes no Vaticano, os vaticanistas que acompanham normalmente o Papa em viagem. E na entrevista, né, quando ele dá a entrevista, e foi com perguntas, inclusive sobre desafios da igreja, dificuldades da igreja, e eu fiquei muito impressionado, primeiro com a simplicidade, né, e com a franqueza e determinação em responder tudo. Era um pontificado que estava iniciando. O Brasil também teve o privilégio de ter recebido naquela ocasião o Papa Francisco, foi a estreia dele internacional. Até então a gente não conhecia muito esse modo Francisco de ser pontificado, né? Essa coisa de chegar de uma forma muito simples, andar no carro, não se intimidar quando aquela imagem que correu o mundo, o carro dele cercado de populares lá no Rio de Janeiro. E que estreia! O Brasil teve esse privilégio de conhecer Francisco na sua essência e ter apresentado desse jeito, essa forma do Papa Francisco ao mundo. No ano de 2013, na Jornada Mundial de Juventude. Eu acho que muitos que estão aqui estiveram lá no Rio de Janeiro naquela ocasião. O que eu vejo? Quando eu fui cobrir o conclave, no ano de 2013, o conclave foi em março, 13 de março foi a fumaça branca, mas saindo lá da Capela Sistina. Mas antes, você tem que ter um pré-conclave que a gente acompanha. O que a gente percebia? Primeiro eu percebia a imprensa internacional e a imprensa de Roma também, muito apreensiva com o que estava acontecendo
naquele momento, era a primeira vez que um Papa renunciava, o Papa Ratzinger, Papa Bento, durante séculos. Você tinha um momento difícil, de imagem mesmo, já que estamos falando de comunicação da Igreja, do Vaticano. Você tinha o caso do Vatilix, né? Que era dos documentos secretos do próprio Papa Bento XVI, que tinham sido vazados, depois a gente viu pelo caso do Mordomo. Você tinha problemas no Banco do Vaticano. A gente tinha via problemas também em casos de pedofilia, cardeais, inclusive, teve um cardeal de Edimburgo, se eu não me engano, que não participou do conclave, justamente por causa desse episódio. E eu percebia, principalmente os cardeais latino-americanos e cardeais brasileiros, com os quais eu já tinha feito cobertura, tinha um acompanhamento mais próximo, havia uma perplexidade, um temor do que estava acontecendo naquela época no Vaticano, né? Todo mundo ali muito impressionado com o que estava acontecendo. Que além da renúncia, várias outras questões estavam surgindo ali, num momento muito difícil. E eu percebi que, se é que a gente pode chamar, mas você tinha de periferia, mas os cardeais mais periféricos, eu diria, da América Latina, da África, da Ásia mesmo, muito preocupados com o que estava acontecendo em Roma e em busca de uma mudança significativa para a Santa Sé. E que bom que ali esses cardeais estivessem com essa visão e com essa preocupação. Então, o Papa Francisco, ele é eleito no conclave com esse compromisso de fazer mudanças na cúria, mudanças na Santa Sé, e adotar um estilo, que eu vejo um estilo muito, a gente estava até falando no almoço, um estilo latino-americano, dessa igreja que a gente conhece bem, mas que é uma novidade lá na Europa. Essa igreja muito viva, essa igreja latino-americana, que ele é um expoente dessa igreja latino-americana, foi o relator da Conferência de Aparecida. Então, muito das diretrizes que ele, na sequência, começa a adotar na Santa Sé, já eram diretrizes já conhecidas nossa aqui do documento de Aparecida, e eu diria mais, ele vem com um tom diferente, esse tom mais acolhedor, que é um tom muito latino-americano, é um tom do não julgamento e mais do acolhimento, que também é um tom, não tem isso de mudar a doutrina, nada disso. As pessoas falam, mas não pode, não, ele não mudou nada, mas ele faz um tom novo, um tom que acolhe as pessoas. Eu estava falando com o Nilson Clava, não sei se ele está aí, mas no carro, e o Clava, como é essa coisa do tom? E aí eu lembrei de um caso ocorrido na minha cidade de origem, que é Recife, que teve uma menina que foi um caso muito triste, foi estuprada, tinha 11 anos de idade e teve fez aborto. O IMIP lá, que é um Instituto Materno Infantil lá de Pernambuco. E que na ocasião, Dom José, que foi que me crismou, que é uma pessoa que eu tenho muito carinho, Dom José Cardoso, mas ele foi muito duro quando isso foi noticiado. E ele é um canonista muito, alguns bispos aqui devem conhecê-lo, um canonista muito firme, e muito estudioso, e ali ele falou muito da excomunhão, num momento muito difícil, e do ponto de vista
Às vezes a pessoa que é de fora da igreja não entende. Do ponto de vista de igreja, ele estava ali do ponto de vista canônico, absolutamente correto. Mas foi algo que traumatizou muito aquele acontecimento, a própria igreja no Recife. Porque era um momento muito dramático de aborto de uma menina que foi estuprada com 11 anos e é uma situação muito especial. Eu estou falando de uma questão que é incômoda, para a gente também trabalhar um pouco essa questão da comunicação e ver como o Papa Francisco, aí anos depois, 15 anos depois, eu acho, desse evento ou mais, ele no jubileu, ele cria o Ano da Misericórdia, né? E no Ano da Misericórdia, ele não muda nada no direito canônico, não muda nada a doutrina a favor da vida, mas ele dá aos padres, naquele ano, a possibilidade do perdão do amor. E depois, o Papa Francisco dá a possibilidade permanente dos padres, que até então, bispo, se eu estiver falando alguma coisa errada, podem me corrigir, só os bispos tinham essa delegação para dar o perdão do aborto. Então, é uma mudança de tom. E quando você conversa, eu tenho muitos amigos padres, e eles falam que a coisa mais difícil, talvez, numa confissão, é a questão do aborto. Porque, normalmente, a mulher chega num momento muito desesperado, de muita fragilidade, e essa possibilidade, é isso que eu escuto muito dos padres, de poder dar o perdão, é algo muito forte, tanto para o padre, que é uma forma de dar um consolo, e da mulher que vai em busca desse perdão. E não se mudou nada a doutrina, não se mudou nada, e o Papa passa a tratar esse tema de outra forma. No ano passado eu fui chamado para o Bial, para falar um pouco sobre o programa do Bial, falar sobre o Papa Francisco. E naquela ocasião, você tinha ali notícias fortes também de escândalos de pedofilia, e ele me questionou sobre isso. E aí, mais uma vez, essa sinceridade, essa franqueza do Papa Francisco acaba, muitas vezes, um evento negativo, ele transforma em ativo positivo, da forma como ele tem tratado. Já na ocasião do pós-conclave, logo no início do seu pontificado, ele cria uma comissão, endurece muito a legislação interna do Vaticano em relação a essa questão de como tratar casos de abusos e de pedofilia, mas ele faz gestos concretos. Por exemplo, ele esteve aqui no início do ano passado, na América Latina, no Chile, numa visita ao Chile, e foi informado erradamente que um bispo chileno não estava envolvido com casos de acobertamento, e ele fez uma defesa enfática, na rádio inclusive. Acho que muita gente vai lembrar desse episódio. Chegando lá na Santa Sé, em Roma, fica sabendo que foi mal informado. Ele vai, pede desculpas, diz que foi induzido ao erro, como de fato foi. E aí você tem coisas assim, inéditas, como uma renúncia coletiva de todo o episcopado chileno. Algo antes nunca visto na igreja. O cardeal McCarrick, americano, também, você não tinha a figura de um ex-cardeal, é algo também praticamente inédito na igreja. Você tem um caso ou outro, por
outras questões, às vezes até política, mas nunca por um caso de pedofilia. E ele foi muito contundente em relação ao caso do um cardeal que arcebispo emérito de Washington, olha, um dos principais arquidioceses do mundo. O cardeal Pell, que era uma espécie de ministro da economia da Santa Sé, ele mandou de volta para a Austrália, que era uma pessoa importante na Cúria Romana. Ele manda de volta para a Austrália para responder sobre as investigações e casos e ir para a justiça comum da Austrália. Então, do ponto de vista do Papa Francisco, ele dá respostas concretas. Ao invés de evitar o tema, ao invés de jogar para debaixo do tapete, ele faz essa comunicação e essa sinceridade ele consegue transformar de um limão, que é algo muito negativo ali para a igreja em determinado momento, ele transforma o limão no limonada, porque ele tem essa coragem de fazer esse enfrentamento, e isso ajuda muito a mudar uma comunicação direta. Então ajuda muito nessa comunicação da igreja. E ele, com o símbolo maior do catolicismo, lógico, ele dá o exemplo. A questão da imagem, e aí eu vou para algumas dessas anotações que eu estava fazendo, a questão da imagem, qualquer instituição ela pode sofrer em um dado momento, seja a Igreja Católica, seja o Congresso Nacional, seja o Palácio do Planalto, o Supremo Tribunal Federal, ela pode passar por uma crise de imagem. Ainda mais nessa era da comunicação moderna, contemporânea, que é tudo online, é possível, com cada vez mais frequência, a gente vê instituições passando por crises de imagem. A grande diferença é como reagir a essas crises de imagem. E aí você tem, diante de tudo que eu falei aqui, uma resposta muito efetiva, muito rápida, muito contundente do Papa Francisco. E mais do que isso, também pautando temas novos. Para a igreja não era um tema novo, mas da forma como ele faz, uma espécie de, por exemplo, a gente vê a questão dos refugiados. Então ele faz uma defesa contundente, uma espécie de cruzada mesmo, para alertar o mundo em relação à necessidade desse acolhimento, inclusive na Itália, inclusive na Europa, principalmente. E também pedindo exemplos da própria igreja. No Brasil você tem a questão dos venezuelanos e em outros países também. Então ele também é proativo em pautar temas. O primeiro Papa fazer uma encíclica ambiental, que é um tema mais do que contemporâneo ao meio ambiente. Eu me lembro conversando uma vez com o cardeal Turkson, no Rio de Janeiro, quando ele esteve recente, em 2015, se eu não me engano, e ele me falando como o Papa Francisco o convidou para ajudar nessa elaboração dessa encíclica ambiental, como ele colocava como algo fundamental, e vira a sua primeira grande encíclica, o seu segundo grande texto. Você teve o primeiro, uma exortação apostólica também, que ali eu digo que é o modelo de Aparecida que ele reproduz nos primeiras diretrizes do seu pontificado, e logo depois ele vem com a questão ambiental forte, e depois teve
na ONU falando sobre isso, nos Estados Unidos falando sobre isso, ainda na época do presidente Obama, e pautando temas fundamentais para o mundo contemporâneo, ou seja, uma igreja que não se fecha apenas em temas internos, é uma igreja que também vai em busca de soluções para o mundo, para o diálogo interreligioso, recebendo desde o primeiro momento. Eu me lembro uma imagem bonita, ele indo no Muro das Lamentações, lá em Jerusalém, ao lado de um rabino, que eu acho que era o rabino Skorka, amigo dele, que eu cheguei a conhecê-lo, ao lado de um líder muçulmano, do sheik, e depois recebendo no Jardim do Vaticano também a autoridade palestina, também o presidente israelense, também para juntos em oração. Então ele também faz gestos concretos nesse diálogo interreligioso e também na pacificação de conflitos. Haja vista o que ele conseguiu ajudar aqui na Colômbia, do diálogo depois interrompido, mas entre Cuba e Estados Unidos, né? Então você teve um processo ali importante da Santa Sé, atuando nisso, do Papa Francisco, em relação a todo aquele movimento lá de reaproximação, agora interrompido mais por causa do governo Trump, do governo. E na Venezuela também, porque a gente às vezes só vê o que tem resultado positivo, mas a gente vê uma ação muito forte da Santa Sé, até o cardeal Parolin, que foi núncio em Caracas, fazendo essa ponte, tentando ajudar lá na situação interna. Às vezes tem resultado positivo, às vezes não consegue ter o resultado esperado, mas é uma ação muito proativa. Eu diria que a escolha da Santa Sé, do conclave, dos cardeais, do modelo Francisco, é um modelo revolucionário. Revolucionário porque a gente viu isso, na época a gente falou muito, porque você tem o nome, que ele estava até, ele fala que o nome foi amadurecido muito na hora ali, conversando com Dom Cláudio, nosso Dom Cláudio. O Dom Cláudio falou, não esqueça dos pobres, durante. E ali vem no pensamento do cardeal Bergoglio, que estava para ser eleito. O escrutínio já estava dando ele uma vantagem grande, chegando próximo de ser papa. E eu me lembro lá na primeira entrevista coletiva, entrevista não, ele fez uma fala logo depois, uns 2, 3 dias, foi um sábado, lá, acho que num auditório Paulo VI, um auditório assim, grande como esse, um pouquinho maior, e ele falou que ele cita Dom Cláudio muito desse momento, até Dom Cláudio aparece com ele, e foi muito engraçado, assim, do ponto de vista, eu estava lá na praça, e todo mundo esperava lá o Scola, que era o então arcebispo de Milão. E aí anunciado, o nome é anunciado, né, em latim, e ninguém sabia direito quem era Bergoglio. E eu estava com o Marcão, que era o cinegrafista que foi comigo, porque a gente tinha falado antes dessa possibilidade real do Bergoglio ser Papa, como um dos mais fortes nomes. E não era, lógico, um chute, era porque eu estava conversando com os cardeais latino-americanos que a gente percebia um encaminhamento nesse sentido. E quando anunciou o nome, a gente eu e o Marcão demonstramos muita felicidade, e aí todo mundo vinha perguntar quem é
Bergoglio, a gente falava, não, é o cardeal argentino. Na Argentina. Quando ele anuncia o nome Francisco, que é o santo da Itália, ele ganhou a multidão ali naquele segundo. Quando foi anunciado o Papa, todo mundo veio ali, primeiro a perplexidade, né? De ninguém saber quem era, porque ele podia ser conhecido nosso aqui da América Latina, mas ele era muito desconhecido lá da Cúria. E segundo, ele demonstra com o nome o que seria o seu pontificado, e que de fato tem sido o pontificado do Papa Francisco. Da simplicidade, com gestos. Eu falei aqui da estreia, que ele chega num carro simples, mas lá na Santa Sé também, comendo no bandejão, dormindo lá na Santa Marta, que são também sinais sensíveis de um novo tipo de pontificado. E isso daí a gente viu e continua vendo e aí eu vou encerrar para não, eu acho que eu já falei um pouquinho mais do que deveria, mas o Papa Francisco ele passa a dá uma imagem muito boa da igreja externamente, mas é lógico que isso também acaba criando resistências internas. A gente não pode se furtar a falar nisso. A gente viu, por exemplo, no Sínodo da Família, quando ele pede para que as paróquias tentem entender o que seria essa família, mais do que seria família, qual a realidade, o que é que está no dia a dia das paróquias, né? Porque você vai rejeitar batizar uma criança porque ela é de um casal homossexual. É esse tipo de questionamento que ele queria, uma reflexão da igreja. Ele não muda a doutrina. Às vezes as pessoas não entendem, porque principalmente quem não é da igreja, você pegar assim, jornalista ou pessoas de fora da igreja que estão falando assim, mas o Papa Francisco, como assim não vai ter a permissão para casamento gay? Não pode ter, porque a igreja ela tem na sua doutrina o que é a família, o que é o casamento. Agora, ao mesmo tempo, ele também não faz um olhar de julgamento do gay, do homossexual. Então, é uma postura de acolhimento. Então, uma postura fundamental, porque e aí eu acho que, para encerrar, eu acho que tem algo que resume muito esse pontificado do Papa Francisco e que me agrada muitíssimo e que me faz ter uma identificação enorme. Ele foi para Padre Spadaro, que é um padre jesuíta, que edita talvez a mais antiga revista de Roma, que é uma revista jesuíta. E aí Padre Spadaro perguntou assim, como é que você se autodefiniria? Ele, um pecador. Me agrada muito isso. Isso mostra muito quem é o Papa Francisco. Porque, já acabou ali meu tempo, porque às vezes, né, a gente quer muito, e a gente vê muitas vezes a busca da santidade, ser o santo, e quando um Papa, que é o Santo Padre, se coloca como um pecador. E achei ele muito bonito quando ele esteve na Bolívia, que eu gosto muito dessas viagens da América Latina do Papa. Quando ele esteve na Bolívia, ele foi visitar um presídio. E algo me tocou muitíssimo quando ele faz a homilia dele, ele recebendo ali os presos dentro do presídio. Aí me lembrou o cardeal Lochaide, quando esteve lá e virou refém lá em Fortaleza. Mas que coragem, né? Estou falando dos anos 90, quando o cardeal Lochaide
estava em Fortaleza e virou refém. Mas a coragem de ir lá, de estar lá com, digamos assim, os mais excluídos entre os excluídos, seriam os presos. E o Papa Francisco falou assim: eu poderia ser um de vocês. Eu poderia estar aí ao lado de vocês. Então, um Papa que consegue se ver nessa situação, então ele tem uma dimensão humana, a humanidade do Papa Francisco. Até quando ele faz piadas, a humanidade é impressionante. Eu me lembro ele em Aparecida, ele encontrou um bispo lá, aí ele fez uma piada assim que eu achei muito engraçado. Ele estava ali do lado dele, ali na sacristia, aí ele falou: mas eu pensei que você tinha morrido, você apareceu aqui. Ou seja, coisas do Papa Francisco, assim, uma brincadeira muito portenha, ele tem um humor muito portenho, e isso mostra muito a humanidade dele, porque isso aproxima as pessoas e não afasta as pessoas, e sem medo de falar os erros. Por exemplo, eu me lembro que uma das primeiras homilias de Natal, não sei se foi do primeiro ano ou do segundo ano, ele fala das 15 doenças da Cúria Romana. Não sei se vocês lembram desse discurso. Tem vários discursos. Eu poderia ter falado do discurso da comunicação que ele fez para os jornalistas, mas eu acho que todo mundo aqui conhece esse discurso, por isso que eu não... Mas ele fala das doenças da Cúria Romana. Eu vou citar aqui algumas rapidamente para a gente acabar aqui a nossa conversa. Se tiver espaço para pergunta, eu respondo. Sentir-se imortal ou indispensável. Quantas vezes a gente não... Isso daí serve para qualquer organização, qualquer instituição, não é só para a Cúria Romana, mas como ele foi certeiro. Quantas vezes a gente não se sente imortal, indispensável, super importante? Aí ele fala assim: uma cúria que não faz autocrítica, que não se atualiza, é um corpo enfermo. É o complexo dos eleitos, do narcisismo. Isso ele falando numa homilia para os cardeais, bispos e integrantes da Cúria Romana. Aí ele fala do martalismo, que é a doença do excesso de trabalho. Quantos de nós não temos essa doença do excesso de trabalho? Eu penso muito, quando eu vi isso do Papa, eu falei: poxa vida, mas como eu estou pecando? E ele fala assim: olha, é a doença do excesso de trabalho, se trabalham sem usufruírem do melhor. A falta de repouso leva ao estresse e agitação. Então, quantas vezes eu não me vejo nessa situação? Eu poderia citar aqui várias dessas. Ele fala do Alzheimer espiritual, que eu achei uma expressão fortíssima que ele usou. Quando os integrantes da cúria se tornam escravos de ídolos, a vanglória, a rivalidade, quando o objetivo da vida são honras e distinções, ele alerta que isso daí leva as pessoas a se tornarem falsas. Ou seja, ele vai tocando nas feridas mesmo. Não só da cúria, eu acho que ele faz um alerta para o mundo, para quem vive em comunidade, para quem vive em uma organização, seja ela no seu ambiente de trabalho, seja ela na sua paróquia, seja ela... Quantas coisas a gente não se identifica, quantas coisas a gente não faz parecido. E esquizofrenia existencial, disse o Papa Francisco, são aqueles que vivem uma vida dupla, fruto da hipocrisia típica do medíocre e do progressivo vazio espiritual, que títulos acadêmicos não podem preencher. Aí ele fala do burocratismo e também da distância da realidade, ou seja, se cria uma vida paralela. Ele fala muito dos mexericos, ele tem enfrentado isso. É que eu não abordei aqui, mas a gente poderia falar muito do que ele tem enfrentado lá. Que Monsenhor Viganò fez com ele, por exemplo, o ataque que fez no ano passado, levantando coisas sobre o Papa Francisco, que ele estava cobertando, quando
poucas vezes eu vi alguém com tanta coragem para fazer um enfrentamento, inclusive tirando um cardeal, como eu falei, o McKellick, dos quadros do Colégio de Cardeais. Então, aí a gente, enfim, eu poderia entrar em vários detalhes sobre isso, mas eu acho que não dá nem tempo. Carreirismo e oportunismo. Quantas vezes a gente não vê no nosso ambiente de trabalho, os carreiristas, as pessoas que ficam bajulando os chefes. Ele fala aqui do cortejamento dos chefes. Ele se refere à Cúria, mas poderia ser em qualquer outro lugar. A indiferença perante os outros, né? Ele fala também um pouco disso. Deixa eu ver mais. A cara fúnebre, né? Porque ser sério é preciso ser. Ele fala assim: para ser sério não precisa ser arrogante e duro sempre. E aí a gente vê o próprio Papa, como ele gosta de. Eu falei do humor do Papa, como o humor faz bem. Eu mesmo sou meio mal-humorado e sempre tento, às vezes, quando eu sou meio mal-humorado, não vejo graça muito nas coisas, eu tento lembrar nisso, porque isso dá leveza. A gente precisa ser leve. Nem sempre a gente consegue, mas a gente precisa ser leve. Então essa coisa de sempre se lembrar um pecador, eu acho fundamental. E ele fala do lucro mundano, do exibicionismo, enfim, dos círculos fechados, viver em grupinhos, ou seja, que as pessoas estejam abertas a todas as outras pessoas. Enfim, são as 15 doenças da Cúria Romana, que foi uma homilia que eu me lembro aqui alguns amigos meus, que, poxa, o Papa Francisco poderia ter aliviado um pouco, mas eu acho importante. Essa sinceridade dele é que traz essa questão da verdade. E só para encerrar, e encerrando mesmo, quando eu estava me formando, no ano 95 lá, falei de um bispo, tinha um arcebispo emérito lá, Dom Helder Câmara, que a gente falou no nosso almoço. Aí eu fui lá visitar Dom Helder na Igrejinha das Fronteiras. Eu não sei se alguém aqui é de Pernambuco, do Recife, conhece lá a Igrejinha das Fronteiras. Aí ele falou assim: olha, Camarote, o jornalismo, a profissão do meu avô, não sabia disso na época, do meu pai, sabia que ele tinha ali a tradição lá no Ceará da imprensa, e falou muita, ele tinha uma vibração com o jornalismo, ele gostava muito da comunicação. E ele disse assim, que o jornalismo seja sempre fonte de verdade, você sempre busque a verdade. E é isso que eu acho que a gente deve fazer. E quando a gente tem um papo assim, muito aberto, muito direto, muito franco, isso ajuda muito a comunicação da igreja. E olha o que Dom Helder disse aqui, ele fala assim: os que lidam com rádio não sabem, mas todos os dias na missa penso neles. Dom Helder Câmara, tá? Como penso nos que fazem imprensa, teatro, cinema e televisão. São criaturas que participam de uma responsabilidade tremenda, que como sacerdote conheço de perto, a de atingir as almas e formar a opinião pública. Peço a Deus que ninguém se aproxime de um microfone sem medir a força imensa que vai manejar. Isso Dom Helder Câmara, ele escreveu isso ainda quando estava no Palácio São Joaquim, no ano de 1956. E com essas palavras, Dom Helder, eu termino aqui a minha fala. Obrigado. Agradecemos a presença de Gerson Camarote, o privilégio de sua presença e essa preciosa contribuição. Queremos também deixar uma lembrança, uma recordação, um sinal de nosso agradecimento.